Olá, eu sou o professor Tiago Lecarião e nós vamos agora a mais uma bateria de questões. Presta atenção, hoje a gente vai ver sociologia e dentre várias questões de sociologia a gente vai continuar a partir da questão 9 do seu material de resolução de questões. Então, vamos comigo. Vamos continuar estudando o tema trabalho e sociedade, os processos de produção. Né? Então, o que é que caracteriza os processos de produção na sociedade? Quais são as relações de produção? Quais são esses processos de produção? Então, a gente vem trabalhando isso nesse conteúdo de sociologia. Vamos à nona questão. Após a Revolução Industrial, foram desenvolvidas diferentes formas de gerenciamento científico da produção. Gerenciamento científico, né, que são esses processos de produção, Fordismo, Taylorismo, por exemplo, Toyotismo e tudo mais. No interior do sistema capitalista, como Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Todos esses três grandes sistemas têm características diferentes entre si. Então, isso você já tem que saber para resolver a questão. Então, as quais, entre as suas finalidades, objetivaram aumentar a capacidade produtiva e baratear os custos com a mão de obra das empresas. Então, o que eles têm em comum é justamente esse aspecto: barateamento de custos de produção e mão de obra. Dentre as alternativas apresentadas a seguir, assinale apenas aquela que descreve corretamente as características das três modalidades de gerências científicas anteriormente especificadas. Então, ele pede para você quais as características desses três modelos ou processos de produção, tá? Então, vê só. A letra A está pedindo o seguinte: o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo são denominações clássicas para as posturas gerenciais adotadas respectivamente pela Volkswagen na Alemanha, pela Ford nos Estados Unidos e pela Toyota no Japão. Suas principais inovações estão associadas à ocupação dos postos gerenciais por executivos portadores de cursos superiores. Na verdade, no Fordismo, você não tinha esse tipo de necessidade, né, por cursos superiores, porque o trabalhador é especializado, mas no conhecimento da fábrica, e não necessariamente no portador de cursos superiores. Então, isso aí é que está, né, também destoando. E a letra A ela fica errada por isso, tá certo? É mais um equívoco. A letra B vai falar o seguinte, tá? O Taylorismo, desenvolvido pela Volkswagen na Alemanha, e aí você já, né, começa a olhar assim meio que de lado, mas vamos lá. Está associado à introdução da esteira rolante, enquanto as tecnologias desenvolvidas pelo Fordismo e pelo Toyotismo são patentes registradas, respectivamente, pelas empresas Ford nos Estados Unidos e Toyota no Japão. Na verdade, foi o Fordismo, tá certo, que introduziu a esteira rolante. E aí o Ford ele aplica a administração científica de Taylor. Então, esse seria, nessa linha de raciocínio aí, o erro da questão. A letra C está pedindo Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, e tem uma outra questão também nessa letra B, elas não são patentes registradas, elas são modelos de produção, tá certo? Então, a letra C. O Taylorismo, Fordismo e Toyotismo são procedimentos gerenciais modernos que têm como principal finalidade motivar os trabalhadores para a produção, aumentando sua participação nos processos decisórios e nos lucros das empresas. No Taylorismo não e no Fordismo não. Pode até ser no processo do Toyotismo para a contemporaneidade, mas no processo do Fordismo e Taylorismo eles são extremamente o quê? Verticalizados. E quando o trabalhador ele participa dos processos decisórios e lucros, então isso tende a ser horizontalizado nas relações entre capital e trabalho. Então, isso é mais uma característica bem mais adiante do Fordismo e do Taylorismo. E aí chega a letra D, né? O Taylorismo propôs a separação entre a concepção e a execução dos processos produtivos e a apropriação dos conhecimentos dos trabalhadores pelas empresas. O Fordismo implementou a linha de montagem buscando controlar o ritmo de trabalho mecanicamente. E o Toyotismo busca flexibilizar o sistema produtivo capitalista, ao capacitar as empresas para responder com agilidade à diversificação às demandas do mercado. Então veja só, essas três características estão mais bem colocadas que caracterizam, né? O Taylorismo propôs o que? A administração científica, a separação entre a concepção e a execução dos processos produtivos e a apropriação do conhecimento dos trabalhadores pela empresa. Porque quando o trabalhador conhece
o chão da fábrica, o próprio gerenciamento da empresa passa a ser melhor, porque conhecendo o trabalhador, eu tenho como controlá-lo, tá certo? Principalmente na questão do tempo, porque o Taylorismo foi aplicado justamente no Fordismo, porque busca controlar o ritmo de trabalho mecânico também dos trabalhadores, né? Não é só a esteira que conta, mas o ritmo de trabalho deles. Então, Ford incorpora o Taylorismo também nesse aspecto. E o Toyotismo busca flexibilizar o sistema produtivo ao capacitar as empresas, por quê? Porque existe uma demanda muito diversificada, tá certo? E a demanda é que vai puxar a produção nesse caso, tá certo? Se a demanda estiver alta, a produção também vai estar sempre alta, tá certo? Se a demanda estiver baixa, então essa produção também vai se adequar à demanda, tá certo? Eles não vão produzir simplesmente massivamente. Então a letra D é a correta, tá? O 10º. A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho, né? A utilização da força de trabalho, ou seja, o trabalhador ele vende sua força de trabalho em troca de um salário. O comprador da força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar, né? Este, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente. Força de trabalho em ação, trabalhador. Para o trabalhador reaparecer em mercado, para o trabalho reaparecer em mercadorias, tem de ser empregado em valores de uso, em coisas que sirvam para satisfazer necessidades de qualquer natureza, tá certo? O valor de uso, justamente, é que agrega o trabalho, né? Em que, por exemplo, uma caneta ela serve para escrever, ela tem um valor de uso singular do valor de uma almofada, por exemplo, que tem um outro tipo de valor, tá? O que o capitalista determina ao trabalhador produzir é, portanto, um valor de uso particular, um artigo especificado. A produção de valores de uso muda sua natureza geral por ser levada a cabo em benefício do capitalista ou estar sob seu controle. Por isso, por ser levada a cabo em benefício do por isso, temos inicialmente de considerar o processo do trabalho a parte de qualquer estrutura social denominada. Então, veja só, os principais elementos que constituem o processo apresentado no texto, que nesse caso aí, né, a utilização de força de trabalho, né, as relações de trabalho, né, o que define esse processo, né? O que define esse processo? Então, vê só, na composição do processo de produção, existem 3 elementos básicos que compõem, que fazem parte do próprio processo de produção. A letra A está dizendo, trabalhador, vendedor e material, o vendedor ele não faz parte dessa cadeia produtiva. O vendedor ele faz parte da cadeia produtiva, mas ele não produz o valor de uso. Ele só vende, só repassa. Tá? A letra A está errada. A letra B, matéria-prima, trabalho e capitalista, na verdade está faltando um elemento aí, que não se resume só a esses 3, tá certo? A letra C, estrutura social, capitalista e trabalho, o trabalho, sim. Capitalista é uma designação, né? Para Marx, esse capitalista é aquele que tem o capital para investir na produção também. E estrutura social não cabe nesse caso aí para responder essa questão. Letra D, consumo, vendedor e instrumentos da produção. Instrumentos da produção, sim, tá certo? Vendedor, como eu já falei para vocês, a gente já eliminou desde a letra A. E consumo é só a última o último estágio dessa cadeia capitalista. Então, a letra E é trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. Então, são os 3 pilares básicos do processo de produção. Você tem o trabalho aplicado, que é onde começa a falar a questão. Você tem a matéria-prima, né, que faz o objeto, que compõe o objeto, né, o produto, e você tem os instrumentos de produção, que são as ferramentas de trabalho, fábrica, propriedade privada, mecanismos elétricos e tudo que faz o quê? A fábrica funcionar junto com a força de trabalho aplicada do trabalhador. Então você tem aí trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção como os 3 pilares básicos de qualquer processo de produção do capitalismo. Então vamos agora a um outro tema, o trabalho nas diferentes sociedades e as formas de produção, tá certo? Vamos ver como são o trabalho ao longo das diferentes sociedades ao longo do tempo. Então você tem o que é o trabalho na antiguidade, o que é o trabalho no medievo, o que é o trabalho na modernidade ou na sociedade contemporânea. O trabalho artesanal, trabalho escravista, trabalho cooperativo, tá certo? Então você tem que conhecer essas formas. Tá? E cada tipo de trabalho corresponde a uma forma de produção, um modelo de produção. Então vamos lá. Observe a imagem a seguir. Então você tem o que? Uma forma de trabalho artesanal, basicamente,
Na verdade, aqui ela pode ser manual, é um trabalho do tipo manual, onde você tem pessoas que impulsionam a máquina, ou seja, a tração humana. Então, ó, baseado na imagem, a relação de produção apresentada é conhecida como letra A, capitalista, tá certo? A gente está no capitalismo, o trabalhador vende sua força de trabalho. Será que nesse contexto aqui, que provavelmente é um contexto de escravidão, esses trabalhadores eles vendem sua força de trabalho em troca de um salário? Não. Esse modelo, essa relação de produção é outra. Ela seria o quê? Escravista, letra C. Ela não é socialista, ela não é feudal e nem primitivista, tá certo? Ela é escravista. Então se liga aí, porque você tem que saber que tipo de trabalho é esse. Quando você entende que tipo de trabalho é, você já está definindo a relação de produção. Aí você entende que aquela relação de produção é própria de uma época. No caso aqui escravista, existe o escravismo antigo, mas essa figura aí está falando do escravismo moderno, tá certo? Onde não existia ainda a venda da força de trabalho propriamente dito. O trabalho ainda era de escravo, né? Ainda era por escravizar, se dava pela escravização de pessoas. Isso era comum no escravismo moderno, né? Difere-se em vários aspectos também do escravismo antigo, tá certo? Então, letra C. Vamos a mais uma questão agora, né? 12ª questão. Presta atenção na banca, né, do SSA da UPE, porque ela trata de questões cirúrgicas. Ela vai mostrar uma imagem e você tem que se ligar em que produção essa imagem está relacionada, né? A qual produção essa imagem está relacionada. Então, veja só. Observe a figura a seguir. Qual modo de produção caracteristicamente não é apresentado? Vamos analisar a imagem. Nessa imagem, você tem o quê? Você tem provavelmente uma sociedade aonde os elementos característicos que estão sendo mostrados aí é uma sociedade o quê? Antiga? Será que eu estou vendo aí uma sociedade antiga? Né? Você tem que reconhecer na imagem os elementos, como a gente fez na imagem anterior. Pessoas estão trabalhando o quê? No campo, estão trabalhando em grupo. Então, provavelmente são camponeses, tá certo? São camponeses. E esses camponeses, eles podem ser característicos da antiguidade. Será que o termo camponês pode definir um tipo de trabalhador ou uma relação de trabalho na antiguidade? Provavelmente não, né? Então, quando você chega na modernidade, a figura do camponês ela ainda existe, mas sua relação de trabalho já não é mais a mesma. A relação de camponês na modernidade pode não ser caracterizada como uma outra época de trabalho, tá certo? Por exemplo, o camponês no mundo moderno, ele pode vender sua força de trabalho também, tá certo? Já aqui eu tenho um camponês que, na verdade, sua relação de trabalho não é assalariada. E aí você tem o quê? A Idade Média. O camponês na Idade Média tem uma relação na qual os historiadores chamam de comitatus, que é o quê? Aonde o nobre, né, ou senhor feudal, né, emprega. O termo não seria empregar, mas ele na verdade, ele tem as suas terras cercadas por um território, né, cercadas por um território, que é o feudo, aonde esses trabalhadores camponeses prestam serviços em troca de proteção. Isso é uma característica da Idade Média, dessa relação de comitatus, tá certo? Que é uma relação cultural. É uma relação que acontece após a queda do Império Romano, tá certo? E aí, no século V, já começa a Alta Idade Média, tá certo? E aí você tem esse tipo de trabalho que tem uma característica o quê? Como feudal, né? Ele não é asiático, ele não se refere a um modo de produção asiático, tá certo? Onde existiam terras do Estado, tá certo? Ele não é capitalista porque não tem a venda da força de trabalho, e é aí que está nessa relação, já que é uma relação de proteção ou cultural, tá certo? Onde esse tipo de camponês trabalhava alguns dias nas terras do senhor, né? Ele, inclusive, usava os materiais cedidos pelo senhor, ele tinha que pagar por isso através do trabalho, né? E ele trabalhava determinados dias na terra do senhor e trabalhava para o seu sustento e subsistência também. É bom a gente pensar o seguinte, que o camponês feudal, ele não é um escravo. Não é porque ele está lá no feudo que ele é um escravo, tá certo? É bom a gente deixar isso bem claro, porque ele pode fazer comércio, ele é livre. No entanto, por proteção e numa relação de vassalagem, ele é protegido, tá certo? Pelo senhor feudal. Então a letra E é a nossa resposta correta, certo? Não é um modelo escravista, então a gente já eliminou ali a letra C,
E também não é um modelo socialista, né, que é um modelo onde a produção ela é coletivizada, tá certo? O socialista, o modelo de produção socialista, ele busca o quê? Os meios de produção têm uma administração do Estado que coletiviza os bens de consumo, tá certo? E gradativamente existe também a ideia de uma passagem do modelo de produção socialista para o comunista, onde a propriedade privada seria eliminada aos poucos. Então, no primeiro momento do sistema socialista, a propriedade privada seria administrada pelo Estado. No segundo momento, essa comunidade seria uma comunidade de bens num sistema comunista, tá certo? Então vamos aqui agora à questão 13. A questão 13 está trazendo para a gente o seguinte, presta atenção. O modo de produção que se caracteriza pela relação entre trabalho assalariado e capital é definido como modo de produção. Né? Então veja a relação que ele está trazendo. Trabalho assalariado e capital. Trabalho assalariado se dá, né, a partir daquele outro conceito. Venda da força de trabalho. Então quando eu vendo minha força de trabalho, né, para um capitalista ou também chamado burguês ou empresário nos tempos modernos, né, na contemporaneidade, ele detém o quê? Os meios de produção, propriedade privada e ferramentas. E é estabelecido o quê? Uma relação de produção, que também é uma relação material de produção, que caracteriza o quê? Todo um modo de produção, todo um processo de produção. Então pega esse conceito aí, modo de produção, define o que? A sociedade o quê? Asiática, modo de produção asiático. No modo de produção asiático, a gente não tinha o trabalho assalariado ligado a uma produção de capital, tá certo? Camponês, como modo de produção camponês, também não existe modo de produção camponês, porque o camponês é uma característica de um trabalhador, é uma especificidade de um tipo de trabalhador. Tá? Mercantilista, não, mercantilismo é uma prática econômica, né, de transição entre o modelo feudal, tá certo, para o capitalismo, tá certo? Um modelo de capitalismo mercantil, tá certo? De capitalismo de venda de produtos, tudo isso, de mercantilização de economia. Já você tem, né, a letra D, que marca o quê? Quando se fala de modo de produção e venda de trabalho assalariado e capital, é uma característica capitalista, tá certo? Então, vamos seguir em frente aí, vamos para mais alguma questão, vamos para 14, né? E aí você tem o que na 14? Presta atenção. As qualidades individuais de cada trabalhador, suas competências profissionais e educacionais, suas habilidades pessoais, toda a sua experiência, sua criatividade, etc., sua própria iniciativa, como diria Taylor, são praticamente indispensáveis no sistema fordista-taylorista. Essas características são o que? O trabalhador especializado. É uma característica, porque, lembra, o sistema fordista ele se caracteriza por quê? Porque ele busca, pela inserção da esteira, melhorar a produtividade, né? Produzir em menor tempo e atingir uma maior demanda, para atingir uma maior demanda. Então, eles vão produzir em massa, é uma das características do Fordismo. E o que é que o Taylor faz? O Taylor é o pensador da administração científica. Ele vai observar na prática, né, o sistema de trabalho incentivo. Ele quer mudar essa realidade, ou seja, o trabalhador só faz uma coisa se for incentivado? Não. Então ele vai propor uma estrutura, né, uma estrutura organizacional que faça com que o trabalhador seja incentivado propriamente a trabalhar para poder responder ao imperativo da produção. Então ele cria uma estrutura verticalizada, né, de supervisores, coordenadores e trabalhadores que podem aplicar o seu conhecimento na produção e com isso também fazer com que o trabalhador, né, ele conhecendo o trabalho e o trabalhador, ele pode controlar o próprio trabalhador. Então essa é a administração científica, né? Ela é um modelo de trabalho específico, principalmente o controle do tempo do trabalhador é uma das características primordiais do Taylorismo-Fordismo, tá? Que faz com que o trabalhador ele tenha um melhor desempenho de suas atividades. Para o quê? Para uma maior produção, para atingir uma maior demanda. Então, ó, o sistema fordista-taylorista exige do trabalhador o máximo de especialização e uniformização de atividades. Este trabalho é considerado. O trabalhador polivalente, não. O trabalhador polivalente é a característica do taylorismo, tá certo? Onde o trabalhador ele consegue trabalhar em vários tipos
de seções da fábrica, tá certo? O trabalhador fordista taylorista, ele trabalha numa seção localizada, então isso não é polivalência. Trabalhador servil é o trabalhador de característica também feudal, tá certo? Já que não cabe aí nessa leitura do sistema de produção capitalista. Trabalhador máquina, esse seria sim o trabalhador máquina, né? Aquele que fica o dia todo lá, né? Exercendo a sua função com a sua máxima potência, porque ele aglutina todas as suas capacidades na especialização do seu trabalho, tá certo? Então a letra C é a resposta correta. A gente vai ver daqui para frente um outro tema, relações de produção e forças produtivas. Mas aí eu deixo vocês para uma próxima bateria de questões em sociologia. Então se liga nessas questões, vai estudando com calma, vai revendo os conceitos para a gente matar mais várias questões. Eu sou Tiago Licarião, seu professor de sociologia, e até a próxima bateria de questões.